Nacional Mayor de San Marcos. Es un placer y honor contar con su presencia en el seminario. En el seminario han participado la vicerrectora de la Universidad de Sao Paulo, así como directores de Instituto de Estudios Avanzados, el vicedecano de Educación, el área de biociencias, geofísica, entre otras. El seminario ha recibido alumnos de Sao Paulo el año pasado y este año, alumnas de Derecho que han evidenciado la gran formación profesional que brinda la Universidad de Sao Paulo, no solo de Butantá, sino también Bauru, Ribeirão Preto. Este año, 12 alumnos de San Marcos han llevado cursos de verano en Sao Paulo, en São Carlos, Ribeirão Preto y Butantá. Además, actualmente 5 alumnos llevan un semestre de la graduación en Sao Paulo. En ese sentido, ambas universidades públicas tienen no solo un convenio académico, sino una relación que están desarrollando. Se proyecta fortalecer esta relación en este siglo XXI, donde el sur, el hemisferio sur, tendrá mayor peso, sobre todo la cuenca del Pacífico. Hay una gran presencia de China en el hemisferio sur, y en esta experiencia Perú y entiendo Brasil son muy atentos a esta experiencia que perfila este siglo, el siglo XXI. Lima y Sao Paulo tienen grandes universidades públicas y se trabaja por el fortalecimiento de nuestras comunidades locales, de nuestra juventud, que serán los líderes de nuestras naciones. Muchas gracias, Ival, por tu presencia. Espero, ¿conoces Lima? ¿Has visitado Lima? Sim, conheci recentemente Lima. Fiquei encantado com a cidade, é maravilhosa. Inclusive com o patrimônio cultural aí de Lima, né? Fui até Cusco também, que é um local que é muito conhecido aqui no Brasil, né? Fui conhecer Machu Picchu, porque isso faz parte de qualquer currículo acadêmico, né? E pessoal, conhecer essa riqueza cultural do Peru. Mas fiquei mesmo muito bem impressionado com Lima. Amigos y amigas, el año 27, en 2 años, la Facultad de Derecho de Sao Paulo está de aniversario, celebrará su bicentenario. Desde acá de Lima estamos atentos a esta fecha y pensar actividades conjuntas. Professor Hector Maldonado, antes de mais nada, queria agradecer a sua gentileza de fazer o convite para participar aqui desse seminário virtual. Né? Já são várias edições, né? Alguns colegas, inclusive a nossa vice-reitora, a professora Maria Arminda, né? Na área de Sociologia, participou do seminário. Conheço pessoalmente também o professor Marco Buquiridi, que é uma grande autoridade na questão energética e ele é lá do Instituto de Biociências, onde leciona também a minha mulher, que é especialista em botânica, também professora da USP, e é colega do professor Marco Buquiridi, que esteve aí nesse seminário.
Então, eu queria saudar a todos os professores, enfim, estudantes, pós-graduandos da Universidade Nacional de São Marcos, maior de São Marcos, que é uma tradicionalíssima universidade peruana, uma das, talvez, a mais antiga, pelo que me foi dito, da América Latina, e é um grande prazer estreitar relações e poder participar desse evento, que é um evento de cooperação acadêmica, né? Vou falar em português, procurarei falar não muito rápido, né? O professor Hector também já fez a gentileza de falar pausadamente, né? O que me permitiu compreender perfeitamente o que foi dito. Espero que também possam compreender. Eu não quero aqui arriscar um portunhol, né? Que talvez causasse mais problemas do que soluções. Vamos prosseguir dessa forma, né? Eu vou procurar me expressar tranquilamente, mais calmamente em português e acho que vamos conseguir nos entender. Podem falar em espanhol, também compreendo perfeitamente, especialmente quando não é muito rápido, né? Bom, o tema que eu indiquei, conversei com o professor Hector para desenvolver aqui rapidamente, alguns minutos, é o da jurisdição constitucional comparada, e que é uma questão fundamental, né, para a democracia e o Estado de Direito na América Latina e também no mundo todo, né? Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui, como primeiro aspecto, a centralidade da jurisdição constitucional, né? A ideia de jurisdição constitucional é, claro, é o exercício da função jurisdicional centrado na Constituição. Então, envolve não só o controle de constitucionalidade, mas principalmente o controle de constitucionalidade de atos normativos. Esse é o seu aspecto mais proeminente, né, mais importante. Embora, como eu disse, envolve, por exemplo, o exame de ações constitucionais como habeas corpus, mandado de segurança ou amparo, em alguns países da América Latina, a mesma denominação similar ao mandado de segurança brasileiro. Essas ações constitucionais, sim, também estão presentes na jurisdição constitucional, mas o seu aspecto mais relevante é o controle da conformidade à Constituição de atos normativos. E isso surge com o próprio constitucionalismo. Mas se nós formos procurar uma perspectiva histórica, situar esse assunto, vamos verificar que a democracia que nós conhecemos hoje, com seus problemas, mas as suas virtudes também, a democracia surge, na realidade, há pouco mais de 200 anos, com as revoluções liberais da Europa, depois vieram aqui para a América Latina. A democracia surge junto com o movimento do Estado de Direito Constitucional, que nós chamamos de constitucionalismo. Então, o sistema político democrático, ele nasce de mãos dadas com o Estado de Direito e com a ideia de Constituição. E não é uma Constituição qualquer, mas é uma Constituição com características diferentes do que havia até então. De fato, as revoluções liberais, notadamente a francesa e a dos Estados Unidos, trouxeram a ideia de Constituição com supremacia formal, supremacia hierárquica. Já no passado, na Antiguidade, na Idade Média, havia a noção de normas constitucionais que eram diferentes das demais normas jurídicas sob o aspecto material, mas não sob o aspecto formal, no aspecto hierárquico formal. Então, o constitucionalismo traz as primeiras constituições, que eu costumo chamar de documentais, né, ou orgânicas e rígidas, ou seja, constituições que tinham uma organicidade, um texto similar a de um código, né, um código, como nós conhecemos, Código Penal, Código Civil, similar a isso. Então, uma lei sistematizada e com supremacia hierárquica, de forma que as demais leis, chamadas de leis ordinárias, não possam modificar o texto constitucional, porque ele exige um processo peculiar de modificação, que são as emendas ou as reformas constitucionais. Isso trouxe uma noção que a doutrina constitucional costuma chamar de rigidez constitucional. Mas o que eu chamo a atenção é que esse fenômeno ele pode ser visto numa perspectiva de comunhão entre o aspecto político e o aspecto jurídico da seguinte forma: nós temos a afirmação de um poder constituinte, que é um poder, uma verdadeira expressão da soberania estatal. O poder constituinte
na sua formatação originária, quer dizer, quando ele se manifesta originariamente, dando nascimento a uma nova ordem político-constitucional, esse poder ele é um poder supremo, ele tem as características da supremacia, não há um poder maior do que ele no âmbito interno. No âmbito internacional, é claro que a soberania sofre algumas limitações, mas que dependem mais das vezes da própria vontade estatal, celebrando tratados, etc. No plano interno, apenas a soberania se manifesta sem nenhuma outra potestade acima dela. Então, isto faz nascer a Constituição com as características de uma norma jurídica, de um ato normativo supremo, acima de todos os demais. Todos os demais devem ser compatíveis com a Constituição para terem validade. Então, essa noção é uma noção importante, porque assegura que a estrutura estatal fundamental, e aí também os direitos fundamentais da pessoa humana, consagrados constitucionalmente, eles têm supremacia em relação às leis ordinárias e as demais normas, enfim, do ordenamento. Então, nós temos, a partir dos últimos 200 anos, a ideia de Constituição enquanto um ato de um poder supremo, que é o poder constituinte, e essas constituições, ato, dotadas de supremacia hierárquico-formal, do que decorre a rigidez, quer dizer, elas só podem ser modificadas por um procedimento especial nelas próprias previstos. Então, as próprias constituições regulam a forma de sua alteração e também, de outro lado, o controle de constitucionalidade, que é o elemento central da jurisdição constitucional. Quer dizer, ou seja, na medida em que um ato inferior contraria, ou seja, incompatível com a Constituição, ele vai ser objeto de uma fiscalização, de um controle por parte do órgão competente, então aí os tribunais constitucionais ou cortes supremas, que vão verificar se o ato é compatível ou não com a Constituição, e não sendo, vão declarar a sua invalidade, vão declarar esses atos nulos e sem nenhum efeito. O histórico do controle nos países democráticos marca bem isso que foi dito ainda há pouco, quer dizer, as primeiras constituições documentais e rígidas trazem consigo as primeiras experiências de controle de constitucionalidade. Todos nós sabemos que o controle de constitucionalidade nasce, da forma como nós conhecemos hoje, nasce nos Estados Unidos, e nasce a partir de um leading case, que é o famoso caso Marbury versus Madison, em que, em 1803, a Suprema Corte Americana pôde, então, declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal em face da Constituição de 1787, a Constituição dos Estados Unidos. Portanto, a Constituição de 1787, poucos anos depois, aí, podemos dizer aí, cerca de nem 20 anos depois, nós já tínhamos uma prática de controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. E esse caso, Marbury versus Madison, ele surge diante de uma Constituição que não previa expressamente o controle. Surge a partir do exercício ordinário, normal, comum da jurisdição. E isto marca, então, todo um sistema de controle de constitucionalidade que nós, sob a perspectiva do direito comparado, podemos chamar de sistema estadunidense. Isso não quer dizer que exista só nos Estados Unidos, não. Significa que esse modelo de controle é um modelo que surgiu nos Estados Unidos com determinadas características. Esse modelo estadunidense, ele surge a partir de um elemento central, que é uma concepção de separação de poderes peculiar também aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, de fato, o Poder Judiciário, desde a obra dos federalistas, que são os chamados Founding Fathers, né, dos Estados Unidos, os fundadores, né, da democracia nos Estados Unidos, esses professores, esses autores, né, Madison, Hamilton, enfim, vão produzir uma série de artigos favoráveis à ratificação da Constituição dos Estados Unidos, que dependia da aprovação de a maioria dos estados, né, também já desde aquela época, e isto só ocorrerá alguns anos depois. Então, há uma discussão sobre uma série de instituições, e uma delas é a posição do judiciário. E desde o início, os próprios federalistas sustentam que cabe ao judiciário exercer uma espécie de, vamos dizer assim, vai fazer ali
contraponto aos poderes políticos representativos, ao Congresso, à Câmara dos Representantes, ao Senado dos Estados Unidos e ao Presidente da República, vai fazer um contraponto a partir da Constituição, ou seja, controlando os atos desses poderes. Isso dentro do exercício normal da jurisdição, a partir de casos concretos, portanto. Então, no controle estadunidense, não se julga em tese a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, e sim se aprecia um caso concreto, e no julgamento de um caso concreto, o controle, a Corte, no caso a Suprema Corte, vai definir se a lei que é ali invocada é constitucional ou não, e isso vai ser importante para a solução do caso concreto. Assim foi, inclusive, no leading case Marbury versus Madison, que, na realidade, era uma ação proposta por Marbury contra o secretário de Estado Madison. Então, é um caso concreto e que passava pela aplicação ou não de uma lei processual nos Estados Unidos, que aparentemente atentava contra a Constituição, porque ela fixava a competência para a Suprema Corte, o que só pode ser feito pelo próprio texto constitucional e não por lei ordinária. Então, nós vamos ter o controle nos Estados Unidos surgindo com as seguintes características. O controle ele é difuso, significa ele pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal nos Estados Unidos pode dizer se uma lei é ou não constitucional, muito embora a palavra final seja, claro, da Suprema Corte, se o caso chegar até a Suprema Corte. Pode não chegar. Além disso, esse controle ele é incidental ou concreto. Ele é exercido num caso concreto, e não em abstrato, não em tese. As decisões que são tomadas no controle de constitucionalidade, elas têm efeitos apenas para as partes do processo. Exatamente porque é um controle que existe a partir da casuística, dos casos concretos. Então, os efeitos são inter partes, como nós dizemos em latim. E, por outro lado, a sanção de inconstitucionalidade que é aplicada pelo Poder Judiciário é a sanção de nulidade. Significa que o ato, como está, aliás, no acórdão, na decisão que foi tomada em Marbury versus Madison, o Chief Justice, que é o presidente da Suprema Corte, Marshall, ele vai, então, dizer que uma lei inconstitucional é nula e sem nenhum efeito. Exatamente a sanção é de nulidade. Com isto, a declaração de inconstitucionalidade ela tem uma aparência de retroatividade. Significa, se declara a lei inconstitucional e ela é tida como inválida desde o seu nascimento. A sentença apenas atesta essa invalidade congênita da lei. É um sistema, portanto, de nulidade e não de anulabilidade, que é uma outra modalidade sancionatória que é usada principalmente no sistema europeu. Então, essas são as características do sistema estadunidense, que é um sistema de jurisdição ordinária, ou seja, o controle é feito no exercício ordinário da jurisdição. Por isso, não precisava ser previsto expressamente, estava dentro das funções do judiciário. Diz o raciocínio de Marshall é o seguinte: se um juiz tem que resolver um caso, para resolver um caso tem que aplicar uma lei, cabe a ele decidir se essa lei é ou não compatível com a Constituição. Se não for, ele aplica a Constituição e não a lei. Esse é o raciocínio, mostrando que é um sistema que brota a partir da jurisdição ordinária. Ao contrário, na Europa, e aqui nesse pequeno exercício comparativo, eu vou comparar basicamente os dois grandes modelos, que é o sistema estadunidense, que se espalhou depois por toda a América Latina, Brasil, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, e o sistema europeu, que é bastante diferenciado. Na Europa, nós temos, ao contrário dos Estados Unidos, uma resistência muito forte à jurisdição constitucional. Por quê? Por várias razões históricas, né? Na Europa, foi muito mais aguda, né, a luta entre o parlamento e o monarca, o poder executivo na figura do monarca, para ver, enfim, se chegava ali a um sistema de organização de poderes equilibrado. Nós tivemos um período em que o poder do rei era incontrastável, né? O parlamento era convocado esporadicamente, período das monarquias absolutas, né? Na modernidade. Vai ser um período em que raramente o parlamento atuava e o monarca tinha poderes absolutos. Nesse sistema, o próprio poder judiciário era dependente do monarca. Eram os juízes da coroa, não havia independência do poder judiciário. Então, há toda uma luta que vai passar pela Revolução Gloriosa na Inglaterra, vai passar pela Revolução Francesa, diversos movimentos similares,
pelos quais a democracia liberal vai, ao final, ser implantada, o constitucionalismo vai auxiliar bastante a democracia liberal, gerando a estabilidade de textos normativos superiores, né, que são as constituições com supremacia formal. Tudo isso vai ocorrer, mas não se concebe, de início, um controle de constitucionalidade de leis editadas pelo parlamento. Aliás, a doutrina europeia, os publicistas europeus, cunharam a expressão supremacia ou soberania mesmo do parlamento, que ali o parlamento, que é a expressão maior da vontade popular, ele não jamais poderia ser controlado por um poder subalterno como era o poder judiciário. Então, nós temos o poder judiciário muito atrofiado na Europa e o parlamento sendo, de fato, absolutamente livre para editar as leis que quisesse. Quer dizer, portanto, a maioria podia decidir o que bem lhe aprovesse. Né? Claro que com algum controle da parte do poder executivo, através da figura do veto, mas sem controle jurisdicional. E essa realidade impera em toda a Europa no século XIX. Então, o sistema europeu, ele, na verdade, só vai ser construído a partir de um trabalho pioneiro, importantíssimo e de grande complexidade, desenvolvido por um autor que todos na área do direito conhecem. Eu costumo dizer que está mais ou menos como Einstein para a física, né? Para o direito está a figura de Hans Kelsen, professor austríaco, e que vai atuar, então, na construção de um sistema europeu de controle de constitucionalidade. E ele atua em 3 frentes, né? Porque Kelsen foi, ao mesmo tempo, magistrado de um tribunal constitucional, que foi o Tribunal Constitucional Austríaco, foi doutrinador, escreveu um livro que é um livro clássico do direito, que todos que se dedicam às ciências jurídicas conhecem a obra, que é a Teoria Pura do Direito, mas, além disso, escreveu outros trabalhos, como uma Teoria Geral do Estado, por exemplo. Mas Kelsen, além disso, foi legislador também, que ele ajudou a própria elaboração das normas constitucionais que consagraram o controle na Áustria, isso em 1920. Depois ele vai ser um divulgador desse sistema. Há uma conferência de Kelsen, muito conhecida, justamente sobre o nosso tema aqui, jurisdição constitucional comparada. Enfim, ele vai falar na Sociedade Pública de Direito Comparado, com sede em Paris, e vai ali, em 1928, divulgar o sistema europeu, fazer o contraponto com o sistema dos Estados Unidos. E esse é um texto que vai ser publicado depois em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil há uma edição chamada Jurisdição Constitucional, e que em língua portuguesa, mas em praticamente todas as línguas essa conferência de Kelsen é divulgada. E o sistema europeu apresenta, desde o seu nascimento, características muito diferentes do sistema dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter ali a preocupação de Kelsen, em primeiro lugar, já que havia uma visão muito negativa do Poder Judiciário na Europa, porque os juízes tinham sido, especialmente na França, muito resistentes ao liberalismo, eles tinham ficado com l'ancien régime, como se diz em francês, com o velho regime, e não haviam facilitado as coisas para a democracia liberal. Esses magistrados muitos deles ser, inclusive, executados na época da Revolução Francesa. Então, toda essa visão negativa do judiciário vai impedir que essa atribuição seja otorgada ao judiciário. Daí a necessidade de criar cortes constitucionais fora do aparato jurisdicional. É verdade que, com o passar do tempo, algumas delas passaram a integrar o Poder Judiciário, mas assim mesmo é como um tribunal especial, um tribunal que não se confunde com os tribunais recursais ordinários. O sistema europeu, ele, ao contrário do sistema americano, não é um sistema difuso. Ou seja, nem todo juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas apenas um tribunal especialmente criado para isso, que é o Tribunal ou Corte Constitucional. Aí, se falar em Corte Europeia, Sistema de Tribunal Constitucional Europeu, etc., que são esses os órgãos que concentram a competência de controle. Então, ao contrário do sistema estadunidense, é um sistema concentrado e não difuso. Exatamente por isso, quando surge uma dúvida sobre a constitucionalidade numa jurisdição de base, numa jurisdição ordinária, o juiz, incumbido do caso, ele instaura o chamado incidente de inconstitucionalidade e remete o processo para o tribunal ou corte constitucional, que vai apreciar apenas a questão constitucional e devolver o processo para baixo,
para que a questão concreta seja apreciada e julgada pelo juiz ordinário, pela jurisdição de base. Então, um sistema muito diferente, em que há um tribunal especializado em fazer controle de constitucionalidade, em verificar se há compatibilidade entre a lei e a Constituição, a lei ordinária e a Constituição. Além de concentrado, esse sistema é um sistema que nasce apenas para fazer controle em abstrato, ou seja, apenas em situações em que o tribunal é provocado. Eu sei que no Peru, inclusive, existe essa ação, é a ação direta de inconstitucionalidade, como existe no Brasil também. Então, o tribunal é provocado para julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a lei é que é objeto da ação, não há um caso concreto, não há um direito subjetivo sendo ali requerido, né, em juízo. O que existe é uma aferição da constitucionalidade e apenas isso. Então, esse controle em abstrato, ele é a característica inicial do sistema europeu. Mas, com o passar do tempo, o sistema europeu incorporou o controle em casos concretos também, mas com essa característica que eu mencionei, através do incidente, ou seja, o processo concreto é paralisado, suspenso, o processo sobe, vai à corte, a corte define a questão constitucional e não o caso concreto, e devolve para baixo para que a jurisdição de base, a jurisdição ordinária, julgue o caso concreto à luz da decisão da corte sobre constitucionalidade da lei que vai ser, então, aplicada ou não aplicada. Portanto, um controle hoje misto quanto ao aspecto modal. Ele é tanto um controle abstrato quanto um controle concreto, principal ou incidental. As decisões, elas não têm efeito apenas para as partes, são decisões com efeitos gerais, ou como nós chamamos em latim, efeitos erga omnes, para todos. As decisões vinculam a todos os interessados. As decisões do Tribunal Constitucional, por isso mesmo elas costumam ser publicadas no órgão oficial de publicação, no Diário Oficial, no órgão da imprensa oficial do Estado, para que todos observem aquela decisão, todos os poderes e todas as pessoas. De outro lado, na Europa, a sanção de inconstitucionalidade costuma ser a sanção de anulabilidade. Isso é importante a diferença. A lei ela é válida até o momento em que ela é declarada inconstitucional e anulada pela Corte Constitucional. Então, ela é válida até esse momento. E a invalidação vai ter que passar por uma questão muito relevante em termos práticos, que é a chamada modulação dos efeitos temporais das decisões de controle. Ou seja, o tribunal vai dizer se vai retroagir os efeitos da decisão até o nascimento da lei, ou se em um momento posterior, ou até mesmo para o futuro. Quer dizer, a lei continuará sendo aplicada, embora tenha a sua inconstitucionalidade reconhecida, para não criar um vazio normativo. E depois, mais à frente, ela perde, então, a sua eficácia. Então, o sistema europeu é muito mais complexo no seu instrumental e trabalha com essas características, com essas categorias que eu mencionei. Eu vou, agora já caminhando mais para o final, que eu quero observar aqui exatamente o tempo que me foi ensinado para a exposição, que é aproximadamente 45 minutos, dizer que o estudo comparativo dos sistemas de controle acaba confluindo para dois grandes sistemas modelares, como eu mencionei, o sistema estadunidense e o sistema europeu. O sistema estadunidense, até pela influência que o constitucionalismo dos Estados Unidos teve na América Latina, ele se espalhou por toda a América Latina. Não só, claro, o sistema de controle, né? A Constituição dos Estados Unidos de 1787 serviu de modelo para várias instituições políticas da América Latina, como é o caso do presidencialismo. Quer dizer, predomina na América Latina o presidencialismo, enquanto que na Europa predomina o sistema parlamentarista de governo. E isso por influência também dos Estados Unidos. Nós temos, nos Estados Unidos, um modelo de Estado federal, que tem também uma presença forte na América Latina, não em todos os estados, mas ele também aparece fortemente. Eu vou lembrar o caso, por exemplo, do Brasil e da Argentina, que são dois países que adotam o modelo federal, federativo de Estado, e na Europa, ao contrário, né? Ainda há muitos estados unitários, como é o caso da França, o caso de Portugal, embora haja também estados federais, e há estados que não são nem federais nem unitários, como é o caso dos estados regionais da Itália e da Espanha. Enfim, nós temos uma outra realidade, mas aqui muita influência dos Estados Unidos. E isto vale para o controle de constitucionalidade. Quer dizer, a Constituição brasileira do Império, de 1824, ela não previa e não possibilitava o controle.
o controle jurisdicional, né? Não o controle político, mas o controle jurisdicional. Ele só surge no Brasil com a primeira Constituição republicana brasileira, que é posterior à Constituição dos Estados Unidos. A do Império também era, é verdade, mas essa foi fortemente influenciada pela dos Estados Unidos, então passou a colher o controle com as mesmas características do sistema dos Estados Unidos. Mas o que se verifica na América Latina, nas constituições mais recentes, na revisão das constituições, em alguns países, nós temos constituições que são relativamente antigas, mas foram totalmente modificadas, reformatadas. E o que se verifica nos últimos tempos na realidade, uma espécie de uma simbiose entre os dois sistemas, mas nós ficamos normalmente com o sistema estadunidense incorporando algumas características do sistema europeu. Então, no Brasil, para dar um exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, existe o controle ele é difuso, como me parece que é também o caso peruano. Qualquer juiz ou tribunal faz controle de funcionalidade, mas nós temos algo que não existe nos Estados Unidos, é o controle em abstrato, ou seja, o Tribunal Constitucional pode julgar uma ação voltada apenas a verificar a constitucionalidade de uma lei. Isso é possível no Brasil, é possível no Peru também. Mas, não obstante, a maior parte das situações de controle se faz em casos concretos, né? Em ações que chegam ao Tribunal Constitucional. No caso do Peru, me parece que apenas por força de recursos em ações de natureza constitucional, como habeas corpus, amparo, enfim, ações desse tipo. E no Brasil, já é um pouco mais amplo o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. Então, nós vamos ter ali uma característica europeia, mas dentro de um sistema de padrão estadunidense. A sanção de inconstitucionalidade na América Latina é a nulidade, não é a anulabilidade, pelo menos de modo geral. Não sei se no Chile seria diferente, mas normalmente a doutrina constitucional reconhece a sanção de nulidade nesses sistemas. No Brasil isso é inquestionável e, portanto, característica também do sistema estadunidense. As decisões são interpartes, salvo se for julgado uma ação direta. E nesse caso, que o julgamento é da lei em abstrato, aí as decisões têm efeitos erga omnes, porque a lei também tem efeitos para todos, efeitos gerais. Enfim, é um sistema, na verdade, estadunidense que incorporou algumas características do sistema europeu. E aí nós temos uma questão, que é a questão final que eu vou aqui abordar, que as instituições, elas não são as instituições político-jurídicas, político-constitucionais, elas não são, elas podem ser boas ou más, dependendo de cada realidade social. Quer dizer, é essa conexão que há entre as instituições políticas e a realidade de cada país. Ainda hoje de manhã eu dizia num outro seminário, eu dizia que, no caso do Brasil, eu dizia assim, para problemas brasileiros, soluções brasileiras. Eu diria, para a América Latina, para problemas latino-americanos, soluções latino-americanas. Nós precisamos encontrar as nossas próprias soluções, estudando os nossos autores, fazendo seminário como esse, de aproximação entre academias e procurando encontrar soluções próprias, instituições próprias. Nós vivemos, na verdade, no início do nosso funcionalismo, uma fase de, podemos chamar de imitação do modelo dos Estados Unidos, que é um modelo que tem peculiaridades, que deu efeitos positivos nos Estados Unidos, mas pode não dar em outros países, e a realidade das democracias latino-americanas é totalmente diferente da realidade dos Estados Unidos, exatamente porque nós precisamos construir instituições mais adequadas à nossa realidade, que nem sempre é tão favorável, por exemplo, ao pensamento liberal como nos Estados Unidos. Além disso, as instituições da Constituição de 1787, elas têm essa marca do liberalismo democrático, da democracia liberal, e não da social-democracia ou da democracia social. Ou seja, a presença do Estado, basta ver nos Estados Unidos, até hoje, mesmo após as emendas que incorporaram ao texto originário os direitos fundamentais, as liberdades públicas, nós não temos na Constituição dos Estados Unidos uma carta de direitos econômicos e sociais. Não há uma regulação da atuação do Estado na economia na Constituição dos Estados Unidos. É uma Constituição que passa ao largo desses assuntos, exatamente porque a visão é uma visão liberal. E na América Latina, nós tivemos uma influência muito grande, né, da social-democracia europeia, na Constituição de Weimar, no Brasil, a Constituição mexicana também, no Brasil, desculpe, na América Latina, a Constituição mexicana de 1917 também exerceu forte influência no constitucionalismo latino-americano, no sentido de incorporar direitos econômicos e sociais e uma presença mais forte do Estado. Ora, para isso, nós precisamos de instituições adequadas.
E aqui eu vou apenas terminar com isso, depois posso voltar a esse assunto. Não me parece, né? Essa até foi objeto de um trabalho meu, acadêmico, uma tese acadêmica, em que eu sustentei que, na realidade, o nosso sistema de controle ele é de perfil democrático liberal, e a nossa Constituição tem um perfil democrático social, a Constituição brasileira vigente de 1988. Ela prevê uma forte atuação do Estado, uma forte atuação regulatória, intervenção na economia, regulação dos mercados, direitos econômicos e sociais, prestações, políticas públicas, né, intensas. Então, tudo isso é previsto num modelo de controle que, entretanto, é de formato democrático liberal. E isso faz diferença porque faltam instrumentos, muitas vezes, para resolver certas situações. Eu vou dar um exemplo só para não ficar muito no terreno abstrato. Imagine que, pegar o caso brasileiro, em algum momento nós precisamos criar uma lei para conseguir recursos para implantar uma política pública. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo, em matéria de saúde pública. Se queria, então, um novo tributo para custear a saúde, cujo custeio é crescente, tendo em vista o envelhecimento da população. Então, vamos criar um tributo novo. Ora, esse tributo foi criado e não demorou muito, ele começou a ser questionado por quem deveria pagá-lo, né? Questionado judicialmente. Então, o poder público fica sem saber se ele vai ter uma arrecadação X, Y ou Z, porque não sabe que o judiciário vai decidir. Então, nós precisamos de instrumentos para resolver esse tipo de problema. Ou seja, eventualmente, nós vamos ter ali a possibilidade, nesse caso, né, se criou no Brasil, por emenda à Constituição, uma ação de constitucionalidade, que o poder público se antecipe e diz assim, olha, eu quero que o judiciário se antecipe e diga se isso é ou não é constitucional, desde logo. Não vou esperar que um processo chegue à Corte Constitucional ou que alguém proponha ação direta. Eu já quero que verifique isso. E aí, alguns juízes declaravam inconstitucionalidade, isso foi questionado, e o Tribunal Constitucional tem a oportunidade, eventualmente, de dizer, não, essa lei é constitucional e, com isso, nós temos uma tranquilidade maior. Vejam que foram instrumentos tipicamente europeus que viabilizaram isso. Então, na realidade, a jurisdição constitucional europeia é uma jurisdição preocupada com a questão da igualdade, ao passo que a jurisdição constitucional americana é muito mais preocupada com a liberdade de ensino, a liberdade de religião, a liberdade de imprensa, ao passo que a jurisdição constitucional europeia, além desses temas, também trata desses temas, é claro, mas vai tratar também da construção da igualdade. Então, nós temos outras categorias que não existem no sistema de controle dos Estados Unidos para lidar com as questões que a igualdade coloca. Muitas vezes, por exemplo, no Brasil existe uma norma constitucional que prevê uma certa política pública para corrigir desigualdades regionais, desigualdade entre as regiões do país. Ora, imagine uma lei desse tipo que prevê uma medida qualquer compensatória ou de estímulo a uma região mais pobre e que é declarada inconstitucional por uma razão formal, por exemplo, que o projeto de lei não tramitou corretamente no parlamento, ou uma falha qualquer. A declaração de inconstitucionalidade pode agravar a desigualdade. Então, muitas vezes a Corte Constitucional vai declarar aquilo inconstitucional, mas vai dar um prazo para que o vício seja corrigido, para não agravar uma situação que a lei quis combater, né? E quis combater com olhos na Constituição, fundamentada essa lei na Constituição. Então, são situações desse tipo que surgem a todo momento, que mostram a necessidade de um controle de constitucionalidade adequado ao modelo de um Estado mais participante, um Estado democrático social, que é, via de regra, o modelo hoje latino-americano, ao contrário dos Estados Unidos, que mantém o seu modelo constitucional tradicional, democrático liberal. Enfim, eram breves considerações que eu queria fazer, acho que fiquei dentro do prazo, professor Hector, e agora me coloco aqui à disposição, claro, desse seleto auditório para virtual, não é? Para questões que queiram me colocar, que possibilitam aí, enfim, a abordagem de novos tópicos ou, eventualmente, desenvolvimento de alguma coisa que foi dita de maneira muito sintética, dada a ideia de que nós deveríamos me limitar à apresentação inicial de um tema para depois podermos possibilitar o debate. Muito obrigado a todos. Obrigado, Elival. Ante todo, muchas gracias. Elival, te hago presente la asistencia del doctor Juan Palomino Manchego, que es director del Departamento de Ciencias Políticas, de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas,
y un destacado constitucionalista peruano y profesor en Derecho. José. Muchas gracias, profesor Héctor Maldonado. Un placer y un honor ligado al profesor Aníbal da Silva Ramos por socializar esta tarde, hora peruana, 2 de la tarde, el tema de la jurisdicción constitucional y por supuesto también agradecer la fina deferencia porque así como ustedes ya están a puertas de sus 200 años en Sao Paulo, nosotros estamos a puertas de nuestros primeros 474 años. Son 2 universidades, profesor, que siempre hemos tenido un núcleo duro, académicamente hablando, y más todavía con los profesores que ya han cruzado la frontera sin retorno y con quien cultivamos un grato honor desde el punto de vista de lo que es la amistad, sin fisuras. Pienso en este momento, en función del tema que usted ha desarrollado prolijamente, teniendo como norte la Constitución brasileña de 1988, en el sabio profesor de Sará, Paulo Bonavides, a quien lo tuvimos años atrás, aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y cómo voy a olvidar a mis 2 y queridos amigos, uno de ellos, próximo a cumplir sus primeros 100 años, ya lo vamos a festejar en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el profesor Afonso da Silva. Y siempre pensando en Pernambuco también, el profesor Luis Pinto Ferreira. Y qué decir en Sao Paulo de mi querido amigo Ramos Tavares y otros más con quien guardo una vieja y soldada amistad, y que sirva esta conferencia virtual, profesor Aníbal, para seguir cultivando la disciplina que ambos manejamos y que, por cierto, gira en función precisamente del mensaje del talante académico que llevamos adelante con los alumnos aquí conectados de manera virtual. Yo creo que el tema de la jurisdicción constitucional, un tema proteico, rico, hoy en día en el mercado comparado ha tomado mucho cuerpo, no solamente como revisión judicial, no solamente pensando en la mentalidad norteamericana, conforme usted abocetó, sino también del punto de vista kelseniano. Y esa fue justamente la idea del profesor Paulo Bonavides, cuando publica y tiene 2 ediciones con ese rótulo de jurisdicción constitucional de Hans Kelsen, que nosotros ya le haremos pasar por mi querido amigo Héctor, publicamos también aquí en el Perú, sobre la jurisdicción constitucional de Hans Kelsen, edición peruana y edición en República Dominicana. Claro, una cosa es ver la jurisdicción constitucional bajo el modelo concentrado, austriaco, europeo o kelseniano, y otra cosa es verlo desde el punto de vista de lo que es el control difuso, con una diferencia, de que en el caso de Brasil, ¿por qué amplía estos horizontes? Es mi percepción, profesor, porque es un Estado federal, y porque casi todos los constitucionalistas, siguiendo esa vieja tradición del sabio profesor Ruy Barbosa, pero más que todo de Pontes de Miranda, gran autoridad en el writ of habeas corpus, han desarrollado lineamientos constitucionales con vaivenes, con fisuras, pero que han sabido vadearlo por las dictaduras que ha tenido Brasil, como también sucede en América Latina. Por eso que el éxito de la Constitución brasileña de 1988, yo creo que radica en primer lugar en la parte dogmática. Y en segundo lugar, en lo que es materia de su oposición, el tema de la jurisdicción constitucional. ¿Por qué digo parte dogmática? Con calidad de exportación, y voy a poner el caso peruano, por el habeas data, que nosotros lo tomamos en la Constitución de 1993. Evidentemente, no voy a tocar el juicio de Indausao o el mandato soberanza, no, porque esos son típicamente desarrollados en la tradición de Brasil. Y además yo pienso algo muy importante. Es por una tradición del caso brasileño, una tradición histórica
que proviene del siglo XIX. Y eso se lo debemos al rey João VI, porque cuando viene João VI, luego que Napoleón invade la península ibérica y también se va, ¿no?, a Portugal, João VI vino con toda su corte imperial a Río de Janeiro. Y de entre ellos hay una figura muy importante que tenía un libro que se llama Derecho Público Interno y Derecho Público Externo, el comendador Silvestre Pinheiro Ferreira, que también fue traducido al portugués. Y ese dato se lo debo a mi querida amiga que recientemente ha sido reelecta en el Tribunal Superior Militar, la profesora Elizabeth Rocha Teixeira. Esa ficha me la dio ella. ¿Y por qué digo acá? Porque aquí también lo llegamos a traducir. Y eso fue el referente obligatorio para manejar esos conceptos categoriales de este famoso pensador portugués que influyó sobremanera en América Latina. Desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, la república, desde el punto de vista de lo que es la figura de la forma de gobierno. Y también pensando ya en otros pensadores alemanes, Hess, por ejemplo, que ustedes han traducido del alemán al portugués. Entonces, yo creo de que el éxito de una jurisdicción constitucional con tal exportación que tiene Brasil, y por supuesto también su Tribunal Supremo Federal, que es un tribunal, para mí, el concepto es un tribunal creador, o sea, hace jurisdicción, dice derecho, reconociendo que cualquier tribunal en América Latina o en el globo terráqueo son de carne y hueso y pueden tener, evidentemente, ¿no?, algunos errores, pero formalmente hablando, ¿no?, guardan las formas. Una independencia judicial, por ejemplo, ¿no? No voy a hablar del presidencialismo, es un tema muy importante también. Esta fue la parte dogmática. Y la parte orgánica fue el tema de la jurisdicción, porque ustedes ya tenían, por tradición histórica, estos juicios o procesos constitucionales, que hubiera sido interesante, porque yo le vi en su despacho al maestro Seará años atrás, cuando cumplió 90 años, el proyecto de Código Procesal Constitucional. No sé cómo estará ahora, pero yo creo que si ese proyecto se ha llevado adelante su desarrollo en Brasil, pues entonces va a ser fácil para ustedes, porque sus procesos constitucionales son procesos químicamente hablando. Eso lo he dialogado con el profesor brasileño, ¿no?, João José Afonso da Silva, desde el punto de vista de lo que constituye, evidentemente, el modus operandi, cómo se lleva adelante su desarrollo. Pero sería interesante que, corpóreamente hablando, lo tengan en un código procesal constitucional. Pero el que mejor ha calado, yo pienso, y termino, profesor Olivar, es el habeas corpus. Y esto se lo debemos, corríjame usted, a Pontes de Miranda, que creo que es el que mejor ha desarrollado, montado sobre los hombros de jurisprudencia norteamericana. Para todos los alumnos aquí presentes, los portugueses llegan a Brasil y los brasileños no solamente piensan en Coimbra, no solamente piensan en este comendador Silvestre Pinheiro Ferreira que le acabo de mencionar, sino también piensan en otros autores. Y esos autores son los autores alemanes. O sea, hay una doctrina constitucional brasileña que se monta sobre los hombros del núcleo duro en materia constitucional, que son los germanos. Ya mencioné uno, a Conrad Hess, por citar también un botón de muestra. Van dos, Peter Heberle, el famoso, el que nuestro querido amigo nonagenario Peter Heberle, que fue traducido del español al portugués gracias al empeño que le puso nuestro buen amigo el profesor mexicano Diego Valadez. Conversaciones, diálogo con
Peter Heberle. O sea, no le hace problemas a Brasil el idioma de Cervantes. También tienen ustedes su idioma, y en su idioma portugués también traducen todo, que es lo más importante. Kelsen, por ejemplo, debería llegar a las normas, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo el profesor Paulo Bonavides, la jurisdicción constitucional, y otros, la teoría pura del derecho, y otros libros más. Digo Kelsen porque los tribunales constitucionales, sobre la base de un control concentrado, no necesita Brasil. No necesita Brasil, porque Brasil también tiene el proceso de una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, es la tradición histórica, termino, y es evidentemente la postura que asumen los jueces, siempre haciendo jurisdictio, siempre haciendo, para tocar el nomen juris de esta posición, la jurisdicción constitucional. Y termino, que nosotros en el Perú lo vemos jurisdicción constitucional de la libertad, que lo acuña Capelletti, jurisdicción constitucional orgánica, libertad, hechos fundamentales orgánica, todo lo que son poderes públicos, y una jurisdicción supra o internacional que está tomando cuerpo hoy en día a partir de los pactos, convenios, protocolos, tratados o convenciones en materia de derechos humanos. Agradezco, profesor Elival, su exposición y espero seguir dialogando con usted por ahora de manera híbrida, como dicen los alumnos, pero pronto seguramente nos estrecharemos. Un fuerte abrazo, o en São Paulo ou em Lima. Obrigado. Muito bem, professor, meu caro professor José Félix Manchego, é uma grande honra, viu, de receber aí a sua contribuição nesse seminário, suas observações muito simpáticas aí em relação ao Brasil e aos professores brasileiros. Eu queria só dar a notícia que o professor José Afonso da Silva, que foi o principal assessor jurídico, né, da Constituinte, que elaborou a Constituição Brasileira atual, de 1988, ele está prestes a completar 100 anos de idade. Vai completar 100 anos agora, daqui a um mês, mais ou menos isso. E nós estivemos, então, ali na congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Agora, na última sessão do mês de abril, tivemos a possibilidade de lhe outorgar o título de professor emérito da universidade. Ele é professor da casa, já aposentado, mas não tinha esse título ainda de professor emérito. Nós, com atraso, é verdade, né? Porque já devia ter ocorrido antes, mas aos 99 anos ele está recebendo esse título e vai agora completar um século aí de vida, professor José Afonso, que está muito bem e deixou ali na sua continuidade ali na casa, que é o filho, né, o professor Luiz Virgílio Afonso da Silva, que é meu colega. Hoje somos, na verdade, 2 professores titulares, né, como se chama hoje, os antigos catedráticos de Direito Constitucional, o professor Luiz Virgílio e eu. Nós somos os 2 titulares. Ainda há 2 professores eméritos, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e o professor José Afonso da Silva. O professor André Tavares, que foi mencionado também na sua fala, o professor José Félix, ele é professor hoje titular de Direito Econômico, atua num outro departamento, mas é também ministro do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Então, o professor Paulo Bonavides é falecido há algum tempo, mas foi um professor que também contribuiu enormemente para o direito constitucional no Brasil. Da mesma maneira, o professor Pinto Ferreira, também já falecido, mas que é de uma geração que legou aí trabalhos muito importantes para o direito constitucional em toda a América Latina, com certeza. Bom, sobre a questão do sistema brasileiro, né, é interessante, né, notar que, então, se for olhar o histórico das constituições brasileiras, no Império nós não tínhamos controle, porque o constitucionalismo brasileiro do Império foi muito moldado no constitucionalismo francês, tanto que nós tínhamos aqui a aplicação da teoria de Constant, Benjamin Constant, do poder neutro, os 4 poderes, através do poder moderador, que era o poder que o imperador do Brasil tinha no período imperial. O Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, exerceu com muita sabedoria esse poder e fazia uma espécie de alternância no poder entre gabinetes liberais e conservadores.
Mas o fato é que era de inspiração francesa. Então, o controle jurisdicional da constitucionalidade não existia no Brasil, a Constituição do Império. Ele surge com a República, e aí a modelagem é dos Estados Unidos, através da obra de Rui Barbosa, que também foi mencionado na sua fala, né? Um jurista de porte continental, de fato. Eu recentemente ministrei na pós-graduação um curso só sobre o pensamento constitucional do Rui Barbosa. Hoje existe no Brasil a Fundação Casa Rui Barbosa, que tem até um site localizado na internet, que tem toda a obra do Rui Barbosa em textos digitalizados, então que possibilitam a pesquisa, portanto, à distância de tudo que foi produzido por Rui Barbosa. Ele foi o grande autor, inspirador da Constituição de 1891, primeira Carta Republicana Brasileira. Depois, em 1934, já uma Constituição de perfil social-democrático, nós tivemos um grande autor, o grande divulgador também da Constituição, foi um autor menos conhecido nos demais países da América Latina, que foi João Mangabeira. João Mangabeira é um deputado da Bahia, do Brasil, mas, enfim, advogado, que teve uma atuação parlamentar destacada, mas, mais do que isso, ele foi o presidente da comissão que elaborou o anteprojeto da Constituição de 1934, e nessa Constituição, que durou pouquíssimo tempo, porque logo depois veio a ditadura Vargas, né, em 1934, já 3 anos depois, em 1937, nós temos o que no Brasil se chamou de Estado Novo, que é um período ditatorial de poder pessoal do ditador Vargas. Mas antes disso, nós tivemos aí a Constituição de 1934, e na Constituinte foi a única vez, acho que uma Constituinte brasileira, se discutiu qual era o melhor sistema de controle. E houve uma proposta para adotar o sistema europeu no Brasil, na Constituinte. Isso foi discutido, não vingou a proposta, mas alguma coisa entrou. Por exemplo, a regra segundo a qual o Supremo Tribunal Federal, quando declara inconstitucionalidade, ele tem que se manifestar pela maioria absoluta de seus membros. Essa é uma regra constitucional, não é? É o chamado full bench, né? O princípio do full bench. Esse princípio também é seguido nos Estados Unidos, por norma regimental, que no Brasil faz parte da Constituição, por influência da Constituição de 1934. Depois, em 1946, nós mantemos mais ou menos esse modelo, com essas características, mas uma emenda à Constituição de 1946, em 1965, introduz a ação direta de constitucionalidade. A partir daí, então, nós temos já uma influência europeia também mais aprofundada ainda, né? E isso chega a 88, passando aqui ao largo do período militar, né, da ditadura militar, nós chegamos a 88. Em 88, essa discussão não foi uma discussão muito forte na Constituição, sobre se deveríamos mudar ou não o modelo. As preocupações eram outras, né? Houve uma preocupação muito forte com os direitos fundamentais da pessoa humana. Basta olhar o texto de 88 para ver que é uma carta muito generosa nessa parte de direitos fundamentais. Praticamente todos os direitos possíveis, né, estão ali previstos, e isso tem sido até ampliado por emenda, enfim. Mas nós tivemos aí, no campo das instituições, com o processo legislativo, controle de constitucionalidade, não tivemos uma mudança muito grande em relação ao texto anterior. Mas isso não significa que não haja essa discussão, né? E hoje é um momento em que as discussões no Brasil, só para situar aqui o estado da arte, né, no Brasil, dessas discussões de sistema de controle, na verdade é uma crítica muito forte ao sistema atual, porque há uma concentração de poderes muito acentuada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Supremo, claro, ele em primeiro lugar, é uma corte recursal, não é só uma corte constitucional. Dentro do sistema americano, que existe em toda a América Latina, ele também é um tribunal de recursos, ou seja, ele julga casos concretos. Não só julga se uma lei é inconstitucional ou não, ele julga casos. E isto faz com que o Supremo fique assoberbado de processo. O Supremo tem uma pauta de julgamento muito grande, que vai aí, já chegou a perto de 100 mil processos para serem julgados por ano. Hoje está menos do que isso, mas vamos dizer que seja aí na faixa de 60, 40 mil processos. Ou seja, são números muito grandes, o que faz com que o tribunal passe a decidir monocraticamente, através de decisões individuais de juízes e não do plenário. Então, há uma série de problemas dessa natureza que levam a parte da doutrina a considerar que o Supremo tem um excesso de atribuições e que um modelo de corte constitucional
em que ela fosse especializada em fazer controle e não em julgar casos, fosse mais adequado, né? E o Supremo, além de tudo, tem algumas questões constitucionais que estão ali aguardando decisão, porque ele não tem tempo de se dedicar a elas, porque tem casos concretos para serem decididos. Por exemplo, ações penais, né? No Brasil, há um caso que todos acho que conhecem, acho que na América Latina, de maneira geral, que envolveu uma prática de distribuição de dinheiro, enfim, da parte do Poder Executivo, né, para conseguir a adesão de deputados em votações, e lá nós chamamos isso, em português, de mensalão, né, como se fosse uma contribuição mensal para deputados para votarem a favor de projetos do governo. Isso foi objeto de uma ação penal, que paralisou o Supremo durante um ano. Durante um ano, o Supremo praticamente só cuidou de um processo. Então, todas as outras questões ficaram relegadas, né? Então, isso é para mostrar apenas alguns dos problemas. Mas há outros problemas, né? O Supremo Tribunal Federal, enfim, ele hoje também vamos dizer, exerce um poder de normatização, né, da própria jurisdição muito forte. Ele edita o que eles chamam lá de temas de repercussão geral, quer dizer, o Supremo seleciona processos concretos e aí edita teses que são aplicadas para milhares de casos, né? Isso faz com que o tribunal se aproxime de uma figura de legislador, porque ele traça normas, quase que através de atos normativos, ele vincula os demais órgãos jurisdicionais. Enfim, tudo isso está ali em muita discussão no Brasil, né? E a própria composição do Supremo é discutida, porque, enfim, hoje há uma influência muito forte, como em toda a América Latina, no modelo americano, em que o presidente da República escolhe os magistrados, e isso passa pelo Senado, que tem que aprovar o nome, mas a influência do presidente é muito forte e ele acaba colocando pessoas ligadas ao Poder Executivo nesses cargos, o que, de alguma maneira, compromete a própria independência da Corte, embora isso seja também relativo, né? Mas há muita crítica nesse sentido. O tribunal tem avançado muito em posicionamentos de natureza não propriamente jurídica, mas política, e isso tem sido também objeto de muita crítica no Brasil. Se fala no ativismo judicial. Aliás, a minha tese de titularidade na USP foi exatamente sobre o ativismo judicial, a partir de casos julgados pelo Supremo, mostrando que ali o Supremo não interpretou a Constituição muitas vezes, mas criou normas, né, sem muita fundamentação constitucional. Esse é um problema que é objeto de discussão, por isso todas essas questões passam por uma discussão muito forte. Quem sabe, em outra oportunidade, nós tenhamos a possibilidade de debater esse assunto, porque não é só no Brasil, né? Para mostrar um pouco a influência do direito comparado, das experiências, né? O Tribunal Constitucional colombiano, ele, alguns anos atrás, julgou aquilo que eles lá conhecem por processo estrutural de controle, em que se julga uma situação fática. Na verdade, é a omissão do Poder Executivo em lidar com uma situação fática que se considera contrária à Constituição. No caso da Colômbia, era a situação dos presídios na Colômbia. E isto foi feito na Colômbia, e poucos anos depois, no Brasil, também um processo similar foi instaurado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos em termos de liminar, né, no processo, com algumas consequências, o que mostra a influência, né, da jurisdição, no caso colombiana, em relação ao Brasil, né? E isso traz uma série de problemas, porque nós nos acostumamos a trabalhar o controle em relação a atos normativos, né? E nessas questões, o Supremo e já o Tribunal Constitucional colombiano também apreciavam situações fáticas, sob o ponto de vista da inconstitucionalidade, que é complicadíssimo, porque são processos que não terminam. Eles começam e não terminam. O Tribunal Constitucional ele vai traçar diretrizes políticas, na verdade, para como enfrentar aquela questão. Por exemplo, como enfrentar a questão da superlotação dos presídios, e que vai exigir investimentos, vai exigir políticas públicas, e, portanto, o tribunal entra numa seara eminentemente política, em que ele não tem expertise para fazer isso. Esses processos acabam sendo processos intermináveis e com resultados que muitas vezes afetam negativamente a própria reputação dos tribunais constitucionais. Então, são questões que estão aí postas, né, na América Latina, que eu acho que a universidade pode, as universidades co-irmãs, como é o caso aqui da Universidade Nacional Maior de São Marcos e o caso da Universidade de São Paulo, podem contribuir nesses encontros, em tentar encontrar soluções para questões que se colocam, tentando melhorar instituições, apresentar novas ideias
e se encaminhar rumo a uma estabilização do sistema democrático na América Latina. Eu acho que essa é a nossa preocupação de todos nós, né? Trabalharmos em prol do constitucionalismo, da democracia, dos direitos fundamentais, e vamos prosseguir juntos nessa tarefa, professor Manchego. Clarísimo. Muchas gracias, Elibal. A partir de la experiencia, me parece que se puede proyectar encuentros periódicos para retomar esta experiencia constitucional del Atlántico y el Pacífico en provecho de toda la comunidad sudamericana, desde Sao Paulo, desde Lima, ¿no? Encuentros periódicos que compartan esta experiencia para toda la comunidad sudamericana y, ¿por qué no?, mundial. Elibal, tenemos presencia de destacados alumnas en la facultad, también como miembros del equipo de trabajo, ¿no?, en la Escuela Profesional de Ciencias Políticas. Caroline, ¿me escuchas? Sí, profesor Maldonado, buenas tardes. Caroline, destaco, Elibal, que Caroline tiene formación en San Marcos, en Bolonia, Italia, Leigh, Canadá. Es una destacada graduada de la facultad. Caroline, ¿puedes compartir tu pregunta o comentario? Sí, buenas tardes, profesor Elibal. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Buenas tardes a las altas autoridades de la Facultad de Derecho de San Marcos, a la cual he formado parte. Y resalto en realidad el tema del control de constitucionalidad, ya que según lo que he estado revisando también en la jurisprudencia de Brasil, no solamente trata pues de comprobar si la ley y el texto constitucional coexisten en armonía, sino también que ese control de constitucionalidad sea la principal finalidad de la jurisdicción constitucional, en el ámbito de que, por ejemplo, se critica o tal vez se habla mucho de las desventajas que tendría adoptar, por ejemplo, aquí en Perú nosotros tenemos un modelo difuso de constitucionalidad y también un modelo de control concentrado, ¿no? Pero ciertamente en Brasil se adopta el modelo difuso de constitucionalidad, pero también, según lo que usted hoy nos comparte, también hay ciertos elementos de control concentrado en el sistema constitucional brasileño, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, tal vez si podría agregar más de lo que ya comentó respecto a la participación del profesor Manchego, si en este caso, ¿cuáles serían las desventajas que usted ha podido vislumbrar en la jurisprudencia de Brasil respecto a tal vez las desventajas del control concentrado o difuso, ¿no? Si nos podría ejemplificar con alguna de su experiencia. Gracias. Eu que agradeço, Caroline, agradeço muito a sua pergunta, muito pertinente, precisa dentro daquilo que eu me propus aqui a desenvolver. Bom, primeiro eu vou fazer uma observação, vamos dizer assim, um pressuposto teórico. Esta classificação, controle difuso e concentrado, ela tem, como toda classificação, um critério. Eu vou lembrar aqui um trabalho de direito comparado de um professor italiano muito conhecido, chamado Mauro Capelletti, que tem um livro clássico da década de 70, já, portanto, de muitas décadas atrás, sobre o controle de constitucionalidade no direito comparado. E ali ele mostra bem que a classificação controle concentrado, controle difuso, é uma classificação que ele chama de classificação orgânica, que tem em vista a competência de controle. Então, um sistema difuso é um sistema em que todos os órgãos jurisdicionais têm competência. Um sistema concentrado é um sistema em que só um órgão tem competência. Logo, um sistema não pode ser difuso e concentrado ao mesmo tempo. Eu sei que na América Latina, inclusive no Peru, se fala em controle concentrado, misto com difuso. No Brasil também isso acontece, inclusive o Código de Processo Civil brasileiro fala em controle concentrado. E note, você notou muito bem que eu disse, o sistema brasileiro, eu diria, o peruano também, não é concentrado. Não é misto, ele é difuso. Por quê? Porque todo juiz ou tribunal pode fazer controle. O equívoco está em que nós misturamos duas classificações distintas, por critérios distintos.
ainda citando o professor Mauro Capelletti, há uma classificação orgânica, que é essa difuso concentrado, e há uma outra instrumental ou modal. Então, aí o controle é concreto ou abstrato, principal ou incidental. Vamos olhar para o lado do processo, principal ou incidental. Então, se o controle é feito dentro de um processo que trata de um outro assunto, mas ali eu tenho que examinar a constitucionalidade da lei, ele é incidental. Se a ação é só voltada a verificar a compatibilidade da lei com a Constituição, ações diretas, o controle é principal. Aí nós podemos falar num sistema misto. Então, existe o sistema misto no Peru, existe o sistema misto no Brasil, né, e não existe nos Estados Unidos. Mas no Brasil, e na América Latina de maneira geral, na Argentina, tal, existe um sistema misto em relação ao aspecto modal, mas não é misto em relação ao aspecto orgânico. Porque se nós tivéssemos um controle concentrado, só um tribunal no país faria controle. Então, o que se costuma dizer é que, só o único tribunal competente para julgar ação direta é o Tribunal Constitucional, ou é o Supremo Tribunal do Brasil. Mas isso é um problema processual, né? A classificação não tem em vista o julgamento de uma ação concreta, específica. Tem em vista a competência geral para fazer controle de constitucionalidade. Esse é o critério. Por isso, eu continuo sustentando, já escrevi muito sobre isso, e tenho sustentado sempre que há um equívoco aqui. O sistema do Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos, na América Latina em geral, é um sistema difuso, né? Mas é um sistema misto quanto ao processo. Então, ele prevê uma técnica de controle incidental junto com uma técnica de controle principal ou controle concreto e abstrato. Bom, esse é o primeiro aspecto. Aí a sua provocação é no sentido de eu explorar um pouco mais, bom, por que seria mais interessante, eu até fiz aí uma primeira aproximação, dizendo assim, olha, nós temos um modelo constitucional, que é o dominante em toda a América Latina, que não é o modelo liberal da Constituição dos Estados Unidos. É um modelo social-democrático, que prevê participação do Estado, políticas públicas, alguma atividade econômica direta, inclusive, né, no Brasil, a Constituição prevê isso, por exemplo, em matéria de transportes, energia elétrica, etc., saneamento básico, né? Então, são atividades estatais que podem ser concedidas, é verdade, a empresas privadas, mas são estatais, de titularidade estatal. Então, o Estado participa ativamente da economia, ele planifica a economia, embora o planejamento não seja mandatório, é meramente, vamos dizer assim, fomentador, né, de práticas. Numa Constituição desse porte, e que está preocupada em construir a igualdade, as questões são questões que o sistema de controle de padrão estadunidense não resolve bem. Por quê? Porque trabalha com uma noção de nulidade. Então, o ato nulo é aquele ato que nasce nulo. Em teoria geral do direito, quando nós estudamos a teoria da invalidade, nós distinguimos o que é nulo do que é anulável. O nulo é aquilo que nasceu nulo. O anulável é aquilo que nasce válido, mas tem um defeito e pode ser invalidado. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho, eu dei um exemplo, eu tenho uma política, por exemplo, de distribuição de renda ou de tentar enfrentar a desigualdade regional, e crio estímulos, crio medidas de fomento, de estímulo a certas atividades, julgar essa lei inconstitucional pode agravar a desigualdade. Então, a nulidade não resolve bem essas questões. A nulabilidade resolve muito melhor. Eu consigo, então, fazer, por exemplo, a modulação de efeitos. Eu vou dizer, olha, o parlamento vai ter um tempo para declarar isso inconstitucional ou não. Mas eu vou dar um outro exemplo que eu vou extrair da jurisprudência constitucional alemã. Na Alemanha, a questão da participação da mulher no mercado de trabalho. Na Alemanha, a legislação previdenciária dos anos 50, portanto, 70 anos atrás, previa que o homem poderia deixar a pensão previdenciária para a mulher, mas a mulher não podia deixar a pensão para o homem. Então, ou seja, havia uma desigualdade de gênero nessas regras previdenciárias. Por quê? Porque, na verdade, a participação feminina no mercado de trabalho era muito pequena. Posteriormente, essa participação começa a aumentar. Então, a Corte Constitucional, quando teve que se defrontar com o problema, foi colocado para a Corte, olha, esta regra da legislação previdenciária é inconstitucional, porque fere a igualdade entre homem e mulher. Então, o tribunal tem que se manifestar sobre isso. O que o tribunal fez? Se fosse no nosso sistema de controle, ele teria que dizer se aquilo era nulo ou não, desde o seu nascimento. Então, ou é nulo desde que nasceu, e aí ia acabar com a pensão, por exemplo, também para os homens,
não é? Então, porque declararia nula a regra, então criaria uma dificuldade técnica muito grande, prática, né? Ou então ele poderia adotar uma outra solução, e na Alemanha é possível, porque justamente o sistema é de anulabilidade. É um sistema concentrado, porque só o sistema concentrado permite trabalhar com a sanção de anulabilidade. Já que eu vou anular ou não para todas as pessoas. Eu não posso anular para algumas e não anular para outras. Já a anulidade, como a decisão é declaratória, admite essa possibilidade. Então, processualmente, eu não vou ter tempo de desenvolver isso, mas processualmente, a nulidade pode ser adotada em qualquer modelo, mas a anulabilidade exige concentração da competência de controle. Por isso que a Europa toda se fala em anulabilidade. Então, é uma anulação que ocorre, não uma declaração de nulidade. Então, nesse caso concreto, o que fez a Corte? A Corte disse o seguinte: olha, eu faço um apelo ao legislador para que legisle sobre isso e trate o homem e a mulher de forma igual em relação ao direito à pensão. Eu vou, nesse caso específico, reconhecer que a norma é constitucional, sim, por enquanto. Ou seja, agora, nesse momento, ela é reconhecida como constitucional, mas ela está em processo de inconstitucionalização. Ou seja, ela está se tornando inconstitucional na medida em que a presença da mulher aumenta no mercado de trabalho, etc. Então, vejam que é uma noção de vício de inconstitucionalidade dinâmica, incompatível com a modelagem de controle estadunidense, mas compatível com a modelagem europeia. Então, isso é para dar uma situação, tentar explicar um pouco melhor aquilo que eu sustento, que a modelagem instrumental do sistema de controle estadunidense é muito limitado para compreender todas as questões que surgem num Estado com presença forte, num Estado que legisla intensamente, num Estado que promove a igualdade. E os exemplos se multiplicam, há vários outros, né, em que eu poderia, lógico, aqui mencionar. Tanto isso é verdade que no Brasil a necessidade de criar, por exemplo, a modulação de decisões em matéria de controle gerou no Brasil uma lei federal prevendo esse instituto. O problema é que essa lei rigorosamente contraria a Constituição, porque a Constituição, o sistema não admite essa modulação de efeitos temporais. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, tem feito isso abertamente com base numa lei federal cuja inconstitucionalidade, inclusive, foi questionada pelo Supremo, e muito recentemente o Supremo, depois de ter aplicado a lei várias vezes, não se sentiu, claro, confortável para dizer que ela era inconstitucional, então reconheceu a sua constitucionalidade. Mas são problemas, né, que o sistema de controle de padrão estadunidense traz. Eu tenho, de fato, sustentado que nós precisamos, assim como eu tenho defendido que o sistema de governo presidencialista é também incompatível com o Estado Democrático Social, o modelo de controle da mesma maneira, ou seja, há uma série de instrumentos, né? No Brasil, o sistema eleitoral também, a representação proporcional, que fragmenta os partidos. No Brasil, nós temos hoje mais de 20 partidos representados nas casas do parlamento. Isso torna inviável a governabilidade, o que é incompatível com o modelo de Estado Democrático Social, que precisa de governos presentes, de governos que atuem, não é? Então, enfim, são muitas ideias que eu espero, em outras ocasiões, ter oportunidade aqui de expor sobre temas diferenciados, mas acho que a sua pergunta, Caroline, me possibilitou, pelo menos, avançar um pouquinho na defesa que eu faço de uma alteração do sistema de controle no Brasil. Muy bien. Yazadi, ¿me escuchas? Yazadi. Sí, ¿puedes compartir tu pregunta, por favor? Constitucionalmente, direitos humanos. Nesse sentido, você pode ouvir-me? Por favor, Yazadi, ¿puedes escribir en el chat? Okay. Sí, un momento. Richard, ¿me escuchas?
Richard, ¿escuchas? Se ela quiser registrar no chat, eu tenho acesso Sí, sí. aqui, eu posso ler aqui. Sí. Sí, está aí o texto, Libar. Ah, sim, tá. Bem, considerando que no Peru, né, a ação de amparo tem evoluído para incorporar o controle de convencionalidade em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que no Brasil o Supremo emprega a DPF com efeitos erga omnes e vinculantes, como eu avaliaria aqui o impacto desses diferentes mecanismos na uniformidade e eficácia de proteção dos direitos fundamentais em ambos os países? É muito boa a sua pergunta, Assad. Aí é um outro tema de grande complexidade, né? Que é vamos dizer assim, a coexistência, né, de mecanismos próprios do direito internacional com mecanismos protetivos no âmbito interno, né? No Brasil, a DPF, para os que não conhecem, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é uma ação que foi inspirada no recurso constitucional alemão, né? Isso, o próprio professor José Afonso da Silva, que trabalhou, como eu já disse, como principal assessor jurídico da Constituinte, ele, de certa feita, contava para um auditório como esse, que é exatamente essa origem. Mas, na verdade, ganhou uma disciplina própria, etc. Essa arguição, a DPF, está muito mais voltada à proteção dos direitos fundamentais no âmbito interno, né? Não é um mecanismo exatamente de propiciar um diálogo aí entre a jurisdição da Corte Interamericana e o Supremo Tribunal Federal, né? O amparo, que equivale aí no Brasil ao mandado de segurança, né? O amparo, dito aqui, que ele tem incorporado esse controle de convencionalidade, quer dizer, em algumas questões, né? Nós vamos verificar se a própria Constituição, se a lei... O barulho, queria fechar o microfone. Se a lei ou a Constituição contrariariam um tratado internacional. Esse tema, do Brasil, ele está muito ruído aí, eu não sei, acho que a Iaçá está... Isso, por favor. Esse tema no Brasil, das relações entre a jurisprudência da Corte e do Supremo, ele apareceu fortemente na seguinte questão. Esse foi onde ele mais foi discutido com mais profundidade. Que é o seguinte: no Brasil, havia uma lei ordinária que previa a prisão de um depositário, né, contrato de depósito, em caso de um empréstimo. Normalmente as pessoas, quando iam comprar um automóvel, compravam, faziam um financiamento e entregavam o carro como um bem em garantia, em depósito. E muitas vezes esse bem era vendido, extraviado, enfim, perdido por alguma razão, e o devedor não tinha mais o bem para apresentar, e quando ele não pagava a dívida, o credor ia procurar o bem, né? Entrava com ação para entrar na posse desse bem e não o encontrava. E aí havia previsão de prisão do devedor nessa hipótese. Ora, nós sabemos que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos só prevê a prisão do devedor em caso de alimentos. Caso do devedor, do depositário que não... do devedor de alimentos que não paga o seu débito alimentar, né? Portanto, só nessa matéria. Então, se discutiu se essa legislação brasileira, se era inconstitucional, enfim, diante da Convenção Interamericana ou não e tal. Mas o que acabou sendo feito é que se reconheceu, em primeiro lugar, o Supremo reconheceu que a Convenção ela tinha um nível hierárquico abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária, né? Então, de alguma maneira, essa convenção, quando foi ratificada pelo Brasil e entrou em vigor no Brasil, teria revogado essa legislação ordinária que previa a prisão do depositário infiel na chamada alienação fiduciária. Então, assim, o Supremo resolveu esse caso concreto, porque a Constituição brasileira, desde 2004, ela incorporou um dispositivo que diz que as normas internacionais de direitos humanos elas têm eficácia de emenda constitucional no Brasil, desde que tenham sido aprovadas por 2/3 dos congressistas, desde que o tratado, né, respectivo tenha sido ratificado por 2/3 dos congressistas. Aliás, 2/3 não, por 3/5, 60% dos congressistas, que é o quórum de aprovação de emendas.
Então, a partir dessa reforma de 2004, é que o Supremo conseguiu resolver essa questão. Mas a jurisprudência até então no Brasil, inclusive do Supremo, era na linha de que, enfim, uma coisa é o direito internacional, havia lá a convenção, outra coisa era que o direito interno que previa essa outra hipótese, e o Brasil poderia responder perante a Corte Interamericana, mas que isso era válido no âmbito do judiciário interno, né? De certa forma, é o que ocorre ainda hoje em relação à lei da anistia no Brasil. E há uma outra discussão. O Supremo, uma decisão mais antiga, reconheceu que a anistia no Brasil, que é de 1979, abrangeu também os agentes estatais que praticaram crimes, inclusive com tortura, né, crimes gravíssimos, né, contra os direitos humanos, mas que isso foi considerado abrangido pela lei da anistia. E não é a posição da Corte Interamericana, que entende que o crime de tortura ele é imprescritível, inafiançável e não é suscetível de anistia. Então, há essa diferença entre a Corte Interamericana e o Supremo, continua existindo nessa matéria, por exemplo, é um outro caso. O que me faz aqui fazer a observação, quer dizer, na verdade, o direito constitucional e o direito internacional cada vez mais se aproximam, no mundo todo. Mas são estruturas normativas diversas. Quer dizer, eu aqui defendo uma posição que é um dualismo moderado, quer dizer, na realidade, quem define o que é constitucional ou não dentro de um país, o Brasil, é a Constituição. Né? O direito internacional ele é filtrado pela Constituição. E na Europa não é diferente. Na verdade, hoje se aplica na Europa o direito comunitário diretamente porque as constituições nacionais assim o permitem. Mas quando elas não permitem, não incide. Né? Tá, essa é a regra. Mas, enfim, isso traz alguns problemas de harmonização, mas enfim, a realidade institucional que nós vivemos. O direito internacional ainda não está plenamente institucionalizado, ele tem problemas de eficácia, de aplicação de decisões, embora, por exemplo, no caso da Corte Interamericana, que, aliás, na Corte hoje, um dos magistrados da Corte foi meu aluno de doutorado, que é o professor Rodrigo Mudrovich, que foi, não sei se atualmente está no comando da Corte, mas já foi vice-presidente, enfim, ali isso é transitório, talvez logo mais vai ocupar a presidência. O Rodrigo Mudrovich fez doutorado comigo e nós conversamos muito sobre isso, mas, na verdade, ainda a Corte tem alguns problemas. Hoje, cada vez mais, eu dou o exemplo do Brasil. O Brasil, no meu estado, que é o estado de São Paulo, o governo estadual criou, por exemplo, por decreto, também no governo federal existe isso, hoje a advocacia pública acompanha os processos na Corte. Eu mesmo já fiz sustentação oral como procurador-geral do estado de São Paulo na Corte Interamericana, uma questão prisional. Então, cada vez há um diálogo maior, uma importância maior, mas são sistemas jurídicos que dialogam, mas são distintos. Né? Talvez isso possa permitir um pouco a sua compreensão da complexidade que esse tema envolve. Né? Mas a DPF do Brasil, de fato, tem sido usado muito mais para a proteção de direitos fundamentais no âmbito interno em situações que escapam do controle tradicional de constitucionalidade. Em situações, por exemplo, eu vou lembrar que a lei de imprensa no Brasil, que era anterior à Constituição, portanto estava fora do sistema normal de controle, foi controlada por meio da DPF, que ali o que se fez foi reconhecer a revogação e não a inconstitucionalidade da lei de imprensa no Brasil, do regime militar. Para dar um exemplo apenas de uso da DPF em tema de proteção a direitos fundamentais. Gracias. Elival, Brasil es parte de los BRICS. Los BRICS es una experiencia económica, es una experiencia nueva en este siglo XXI. Se tiene la referencia de la Unión Europea que la has compartido. Tenemos pues la ONU, que nace tras la Segunda Guerra Mundial, y hoy día, más de 50 años de la Segunda Guerra Mundial, vemos que grandes países como la India no integran el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Es evidente que el sistema internacional está a punto de reorganizarse. Entonces, Brasil tiene una presencia, pero en este siglo XXI es muy probable que la presencia de Brasil sea más fuerte que el siglo anterior, el XX, ¿no? En el orden internacional. Entonces, ¿cómo entiende la academia, el derecho brasileño, esta posición, este rol, esta proyección de Brasil en esta situación internacional que vemos pues que el mundo de la Guerra Fría
¿no? Es otro mundo el que vivimos actualmente, ¿no? Donde hay un gran énfasis en el Pacífico, ya no en el Atlántico. Bom, meu caro Hector, esse é um grande assunto, né, que está na pauta do mundo todo, né, a reorganização do sistema internacional. Eu fui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aluno do professor Celso Laffer, que foi também nosso ministro das Relações Exteriores, é uma figura conhecida em toda a América Latina, enfim, como diplomata e também professor. E tive a honra quando conquistei a titularidade de Direito Constitucional, ele presidiu a banca, né? A comissão julgadora foi presidida pelo professor Celso Laffer. É um grande especialista nesse tema das relações internacionais. Então, ele sempre mostrava para nós, né, dizendo assim, olha, existe aí o sistema internacional, né, a igualdade entre os Estados, é uma pretensão, né, que existe, e ela às vezes funciona, mas é um sistema assimétrico. O sistema internacional ainda é assimétrico, né, nas relações de poder. Então, nós temos a ONU, ela foi construída a partir da ideia de grandes potências, né, e que não estão dispostas, vamos dizer assim, a compartilhar a sua posição partindo para um sistema igualitário em que o plenário da Assembleia Geral da ONU seja o órgão principal decisório, né? Isso implodiria, provavelmente, a própria organização. E isso aparece em outras situações, né? Veja um Tribunal Penal Internacional, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não ratificaram, né, o Tratado do Tribunal Penal Internacional. E outros países também não o fizeram. Então, é aquela questão da institucionalização, né? Kelsen, né, foi aqui lembrado hoje várias vezes, ele tinha a proposta doutrinária de que o ordenamento jurídico fosse uma coisa só, né? O chamado monismo, né? Então, fosse tudo uma coisa só. Isso, como uma pretensão jurídica e política também, é interessante, né? Os defensores, muitos autores que defendiam enfim, a paz mundial, né? Kelsen era um pacifista, caminharam por aí, né? Por uma ordem só. Mas nós estamos muito longe disso ainda. Então, temos que trabalhar num sistema em que a soberania estatal ainda é uma realidade. O professor Gomes Canottilho, muito conhecido também no direito constitucional, professor português de Coimbra. O professor Gomes Canottilho, ele é só olhar lá o trabalho monumental dele sobre a teoria ele foi discípulo do Konrad Hess, que foi já citado aqui hoje, do professor Manchego. O professor Canottilho foi aluno dele, fez o doutorado com o Konrad Hess na Alemanha, e o trabalho dele sobre teoria da Constituição, ele fala abertamente, num país que faz parte da Comunidade Europeia, portanto, direito comunitário. Então, olha, a ordem jurídica internacional ainda é a centralidade do Estado Nacional e das constituições, né? No momento em que a Europa quis avançar um pouco mais e se criou o projeto de uma Constituição Europeia, isso implodiu, né? Realmente não passou. O Tratado de Lisboa é muito diferente disso, continua prevendo, por exemplo, a possibilidade de desligamento dos Estados. Então, vamos dizer, a organização regional mais próxima de uma integração, que é a Comunidade Europeia, ainda está muito longe, né, de superar o paradigma do Estado Nacional. Vários países da Comunidade Europeia ainda têm moeda própria, né, sem falar no Reino Unido, que se retirou da comunidade, né, como todos sabem, foi lembrado aqui. Então, nós ainda temos que avançar muito nesse campo. Quer dizer, se o próprio direito constitucional, em muitos países, inclusive no Brasil, ainda está precisando de reforçar suas instituições e se fortalecer, assim como a democracia, imagine o direito internacional, né? Mas é claro que esses espaços vêm sendo ocupados, né? O Brasil, por exemplo, há muito tempo postura uma vaga no Conselho de Segurança e tem feito esse trabalho, né? Mas vejam só, nós tínhamos ali no Lago São Francisco um grande especialista em comércio internacional, um grande especialista, o professor Luiz Olavo. O professor Luiz Olavo era um grande especialista, inclusive advogou junto à Organização Mundial do Comércio, etc. Ora, a atual gestão Donald Trump nos Estados Unidos implodiu o sistema de comércio internacional através dessas barreiras tarifárias, etc. Então, nós estamos num momento turbulento exatamente porque demonstrou toda a fragilidade de um modelo para o qual os Estados Unidos contribuíram tão fortemente. Então, nós temos, de fato, um problema ainda no campo do direito internacional muito grande. O direito internacional, muitas vezes, ele se torna parecido mesmo
com a política, né? Porque exatamente vale mais ali o acordo, vale mais as soluções políticas não formais, não formalizadas, do que tentar levar esse assunto, né? Vamos pensar, o Tribunal Penal Internacional pode decretar um mandado de prisão contra Vladimir Putin, mas vai cumprir isso? É absolutamente improvável, né? Tendo em vista as relações reais de poder. Quer dizer, no campo internacional, as relações reais de poder continuam sendo um aspecto muito importante. Mas é claro que o avanço da democracia no mundo, o avanço da democracia vai trazer essa busca pela igualdade maior entre os Estados, né? A própria vontade de conseguir a paz, né? Trabalha na linha de fortalecer esses instrumentos. Nós vamos caminhar para isso, mas é um caminho longo, e eu acho que está mais próximo no campo interno do direito constitucional e um pouco mais distante no campo internacional, embora seja inevitável também, e tenha que ter a contribuição de todos nós para que algum dia se torne realidade. Gracias. Amigos, amigas, ¿tienen comentarios? ¿Tienen preguntas? Bien. Elival, te hago presente que está en agenda pues la participación también del decano, ustedes le llaman director, aquí le llamamos decano, el profesor Celso Fernández Capilongo, que también contestó la invitación. Estamos proyectando su participación en el seminario, pero también del director de Ciencias Jurídicas de Bolonia. Así que busca el seminario compartir experiencias del norte y del sur en una aproximación transnacional, pensando siempre en el fortalecimiento de la formación de los alumnos, tanto en el sur como en el norte. No solo muy atentos al norte, sí, pero también al mismo tiempo en el sur, no solo Sudamérica, sino en el seminario han participado de Cape Town University en Sudáfrica. África es muy cercana a Perú, pero por supuesto a Brasil. También el Asia Sudoriental, Gada Mada de Indonesia. Indonesia es una gran potencia hoy día. Se conoce poco, pero tiene un gran potencial. Indonesia, así como Malasia, Singapur, ¿no? Entonces, el seminario sí busca sensibilizarnos con distintas experiencias, sobre todo de nuestra región sudamericana. José, ¿tendrías algunas palabras a partir de la experiencia? Bueno, yo creo que luego del prólogo viene el epílogo. Creo que ha sido una jornada proteica, rica. La vitrina comparada siempre es importante. Nosotros siempre seguimos la tradición constitucional desde el punto de vista de lo que es el Brasil, pero no solamente en constitucional, profesor Elival. El año 86 vino aquí el siempre recordado maestro de Sao Paulo, rector de Sao Paulo, codificador y creador de la teoría tridimensional del derecho, Miguel Reale. Vino a una universidad privada, la Universidad de Lima. A partir de ahí yo tuve una amistad con él, intercambiamos libros, publicaciones, y como están aquí las nuevas generaciones, quiero decirles pues que la Universidad de Sao Paulo dio nacimiento, no hay nada por casualidad, todo es por causalidad, a la teoría tridimensional del derecho, con el famoso profesor Miguel Reale, norma, valor y hecho. Y la decana de América, San Marcos, dio nacimiento a partir del siempre recordado nonagenario profesor Carlos Fernández Cesarego a la teoría tridimensional del derecho peruano, o sea, conducta, valor y hecho. Cuando ambos se encontraron, precisamente en ese coloquio internacional, en donde también estuvo el maestro Francisco Miro Quesada Cantuarias, muy amigo con Reale porque ambos eran filósofos, y estaba también el maestro Domingo García de la UNDE, lo que desarrollaron ellos fue básicamente un diálogo en el sentido de que el derecho evidentemente que es tridimensional, aunque hoy en día se habla de un derecho tetradimensional. Por eso que traigo a colación desde el punto de vista de lo que es justamente la presencia de Brasil y de Sao Paulo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Igual puedo decir también del derecho tributario o del derecho constitucional tributario, que también ha tenido mucha influencia desde el punto de vista de lo que es Brasil aquí en el Perú. Y eso
resulta evidentemente en función de la inquietud que tienen los profesores, como ha tenido la delicadeza el profesor Héctor Maldonado de hacer una suerte de interconexión académica con Brasil, especialmente la Universidad de Sao Paulo. Mencionó también usted a Capelletti, también estuvo aquí en San Marcos, Capelletti el año 95, muy leído Capelletti también en Brasil, sobre la base de lo que es la jurisdicción constitucional de la libertad. Gran figura Capelletti. Y eso fue producto seguramente de otro gran procesalista, Tulio Ascarelli, seguramente si usted debe saber lo que se benefició mucho de Brasil cuando el fascismo prácticamente corrió a los italianos, y ahí está la figura justamente del hecho procesal y, ¿qué diría del hecho penal? ¿No? Yo conozco al hijo y al nieto de Miguel Reales. El hijo, como usted sabe, es penalista, tiene un gran estudio, y el nieto también. He perdido la pista al nieto últimamente, pero es un tema de generaciones, no solamente desde el punto de vista de lo que es una familia, sino también el mundo de la cultura. La cultura es una sola, y la cultura jurídica brasileña yo siempre la he seguido de cerca, porque legan los clásicos. Y eso se ha demostrado esta tarde el profesor Maldonado con el profesor Ligar, que lee los clásicos. Y sobre esa base ese mensaje para los alumnos: no pierdan su tiempo, lean ustedes a los autores clásicos, a los efectos de poder formar sus conceptos categoriales, en este caso en un tema tan rico como es el tema de la jurisdicción constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, José Palomino Manchego es un destacado profesor en la universidad, que es parte de la tradición de la Universidad de Excelencia Académica. Elival, muchas gracias por tu presencia, pero es un proceso, como se ha hecho presente entre Sao Paulo y Lima, que tiene décadas, y en ese proceso hacemos nuestro pequeño esfuerzo de continuarlo y fortalecerlo, ¿no? Pensar, pues, en esta época, cómo integrar más, interactuar más a las comunidades académicas, ¿no?, de derecho en Sao Paulo y en Lima, y entiendo que una posibilidad podría ser un seminario permanente en Lima y Sao Paulo, variando los temas, y también que los alumnos de Sao Paulo puedan conocer de cerca la experiencia en Lima, ¿no? Es una rica experiencia jurídica, ¿no? Sabemos, pues, capital del virreinato, Lima, está próximo 10 años de cumplir 5 siglos Lima, y tiene más de 1000 años de presencia indígena, arquitectónica. Yo creo que para un alumno de Sao Paulo sería una experiencia definitiva, ¿no? Estar en Lima, en la Facultad de Derecho de San Marcos, así como para un alumno de San Marcos estar en São Francisco, ¿no? São Francisco, que es, pues, tu facultad está en un área muy antigua en Sao Paulo, ¿no?, que data del siglo XVII. É verdade, e nós temos agora a nossa biblioteca, ela está fazendo aí 200 anos, tem saído aí na mídia, né? E ela foi uma biblioteca porque ali a faculdade ela foi precedida pelo convento dos franciscanos, né? Na área central de São Paulo. Então havia o convento dos franciscanos, e quando foi criada por Dom Pedro I, a primeira faculdade de Direito no Brasil, então nós vamos ter ali a biblioteca sendo incorporada à faculdade. Então, a biblioteca é mais antiga que a faculdade, né? E ela tem um patrimônio fantástico, né? Que seria muito interessante, certamente, para os alunos peruanos poderem conhecer esse patrimônio bibliográfico mesmo, que é de uma época em que São Paulo era uma cidade com 10 mil habitantes, né? Em 1927, quando foi criada a faculdade, a cidade tinha 10 mil habitantes, e hoje ela tem aí 12 milhões de habitantes, a cidade, fora a área do entorno de São Paulo, né? Virou uma megalópole. Mas eu quero fazer minhas as suas palavras de necessidade de uma integração maior. Vou conversar com o professor Celso Campilongo, nosso atual diretor, o decano, dito aqui, e no sentido de estreitarmos essas relações. Já há colegas que têm ministrado cursos, inclusive, o professor Floriano da Azevedo Marques, eu acho que não faz muito tempo,
esteve aqui, esteve em Lima, ministrando o curso diretamente. Eu não sei exatamente em que instituições ele esteve, mas eu me lembro do afastamento dele, porque, na verdade, hoje eu exerço a função de chefe do Departamento de Direito do Estado, e então passam por mim essas questões. Então, alguns colegas têm colaborado, e vamos estreitar relações, especialmente aqui com a Universidade Nacional Maior de São Marcos, tentar ver se nós conseguimos instituir um fórum permanente de debate, um seminário permanente, e, quando possível, quem sabe, alguma atividade presencial, né? Notadamente essa de intercâmbio de alunos, eu acho extremamente relevante. Mas muito obrigado pelo convite que foi feito, viu? É muito amável de poder expor aqui algumas ideias, e é um grande prazer aqui conhecer, pelo menos virtualmente, o professor Manchego, um grande nome aqui do direito constitucional peruano, e enfim, a todos que participaram desse seminário, muito obrigado. Muchas gracias a todos por su presencia. Estamos atentos al bicentenario de tu facultad, Elibal. Amigos, amigas, ahora en el mes de mayo tenemos la presencia, el 6 de mayo, de la Universidad de Gießen, del Länder de Hesse en Alemania, del Departamento de Estudios Medioambientales. Entonces, un gran saludo desde Lima a Sao Paulo, tu facultad. José, muchas gracias por tu presencia. Amigos, amigas, muchas gracias y esperemos mayores actividades con Sao Paulo. Un gran gusto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Perdón. ¿Puedes una captura de imagen? Daniel, ¿puedes tomar una captura de imagen de la sesión? Amigos, amigas, ¿pueden prender su cámara, por favor? Sí, un momento. Elibal, ¿qué mes Sí. recomiendas visitar Sao Paulo? Sim. Vamos assim que houver uma oportunidade, professor Hector, tendo a oportunidade de vir aqui, por favor, faça contato, faça questão aqui de recebê-lo aqui na nossa cidade, viu? E isso vale para todos os colegas peruanos que tenham essa possibilidade, tem aqui um amigo, podem ter certeza. Okay. Bueno, a ver, un momento, por favor, un momento. Ya, a ver, vamos a contar 1, 2. Bien, muchas gracias a todos. Que agradeço. Gran saludo de Elibal y estamos atentos a otras actividades. Gracias, un gusto. Até logo. Obrigado. Muchas gracias.